Olá a todos, nós estamos retornando mais uma vez, vamos produzir mais um vídeo, fazermos mais uma explanação. O meu abraço a todos vocês que irão nos acompanhar, que já estão nos acompanhando, você que já estava conosco, você que está conosco, você que está chegando agora. Este é o canal O Preterista, meu nome, Otonelson Moraes, direto de Imperatriz, Maranhão, para o Brasil e partes do mundo. Um abraço a todos vocês, uma ótima eternidade para todos. Desfrute da sua eternidade, viva bem a sua eternidade, ou viva da melhor maneira possível a sua eternidade. Um abração a todos os meus irmãos no Pai que nos acompanham de todas as partes do Brasil. A você aí de São Luís, a comunidade no Pai que se encontra em São Luís, meus irmãos no Pai aqui de Imperatriz, meus irmãos no Pai de Tocantins, meus irmãos do Pai do Pernambuco, meus irmãos do Pai de Fortaleza, Ceará, Pernambuco, meus irmãos no Pai do Pará, meus irmãos no Pai aí de Goiânia, meus irmãos no Pai do Paraná, da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, meus irmãos do Pai de todas as partes do Brasil. É um prazer estar com vocês mais uma vez. O tema deste vídeo é por enquanto o vídeo, viu, abençoado? Nós estamos apenas pouco mais de 100 inscritos para nós atingirmos o número necessário para nós começarmos a fazer lives ao vivo. Eu quero fazer lives ao vivo, com a participação dos irmãos, com o comentário dos irmãos, conversando com os irmãos, mandando alô para os meus irmãos, falando com os meus irmãos, respondendo questionamento dos meus irmãos no Pai, em todas as partes do Brasil. Para isso, nós precisamos alcançar um pouco mais de 100 inscritos, e eu conto com a sua ajuda, tá bom? Nos ajude, abençoado, divulgando, nos ajude mostrando esse canal para outras pessoas, tá bom? Para que assim a gente consiga também, né, fazer lives ao vivo, tá ok? Muito bem, o tema é a resposta a alguns questionamentos, em especial Marcos Lima Silva, que fez questionamento, e Heleno Luiz Alves, que também fez questionamentos, e nós vamos responder o questionamento dos irmãos. Talvez esse questionamento a resposta possa elucidar também dúvidas e questionamentos de outras pessoas, tá bom? Então eu julguei importante responder os irmãos, não que os outros questionamentos não sejam importantes, tá? É que nós estamos no desenvolvimento do entendimento, gravando vídeos após vídeos, e essa semana bem difícil, bem corrida para mim. Hoje que eu estou podendo gravar, sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024, tá bom? Hoje é ponto facultativo aqui para a Prefeitura de Imperatriz do Maranhão. Eu sou funcionário público e hoje é ponto facultativo, tá? Mas eu estava trabalhando, desocupei agora e agora nós estamos gravando, conversando com vocês. Muito bem, resposta a alguns questionamentos. Vamos lá, o texto base. Se você quiser tomar nota, tome nota. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 15. Esse é o nosso texto base para nós começarmos a responder o questionamento dos irmãos Marcos Lima Silva e Heleno Luiz Alves. Irmão Marcos, irmão Heleno, vou procurar responder, tá? Os questionamentos, não vou responder o que você quer ouvir, eu vou responder a verdade daquilo que foi o questionamento. Porque às vezes a pessoa quer ouvir a resposta que ele quer. E não é assim, meu irmão. Na Bíblia não é assim, tá bom? Na Bíblia não é assim. A Bíblia tem uma verdade e ponto. Ou você acata, aceita a verdade da Escritura ou não. Só tem esses dois caminhos. Só tem dois caminhos, o da direita e o da esquerda. O largo e o estreito, o bom e o ruim. Só tem dois caminhos, irmão. Um verdadeiro e outro falso. Não existe outra coisa além disso.
é dois caminhos. Você entra pelo caminho da verdade, do entendimento, da coerência, ou você entra pelo caminho largo, da axiologia, né? Da inferência, do sofisma. É só isso, vamos lá. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 15, diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Muito bem, nós vamos responder primeiro o questionamento do irmão Heleno Luiz Alves, que fez o seguinte questionamento. Eu resumi o questionamento do irmão, tá bom? O irmão perguntou assim: irmão, vocês preteristas, todos vocês dizem que Cristo já veio. Cristo já veio no ano 70, baseado nos evangelhos, também baseado nas cartas, irmãos. Cartas de Paulo, a carta dos outros apóstolos. Nós nos baseamos na revelação do Novo Testamento como um todo. Nós olhamos todos os textos, todas as cartas e livros e tiramos o entendimento. Tiramos o nosso entendimento, não, tiramos o entendimento do que a revelação mostrou. Mostrou, está mostrando, está escrito. Tá bom? Então o irmão perguntou: ora, se você diz que Cristo já veio no ano 70, agora quem foi que viu? Onde é que está escrito quem foi que viu? Essa é aquela pergunta infantil. É uma pergunta infantil. Por que, irmão Tonel, isso é uma pergunta infantil? É tipo uma criança chegar e perguntar para o pai: pai, Deus tem mulher? Deus come? Onde é que ele dorme? Essas perguntas de menino que viaja na maionese. Uma criança, propriamente dita, é uma coisa. Mas um velho, um adulto, uma pessoa de idade, ficar fazendo esse tipo de pergunta é algo que me chama a atenção até. Eu quero julgar que esse questionamento é um questionamento válido, de quem quer saber. Não uma chacota de quem quer bagunçar a coisa. Então eu vou responder esse primeiro questionamento. Muito bem. Em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 27 e versículo de número 28, é o começo da nossa resposta para esse primeiro questionamento. Então, se Cristo veio no ano 70, quem foi que viu? Quem foi que escreveu? Onde é que está escrito quem foi que viu? A primeira resposta é que o que foi revelado e o que foi prometido não é para nós. Primeira resposta é essa. A vinda de Cristo não foi dita para nós. Hoje, 2024 para frente. Porque os caras dizem: não, irmão, em qualquer momento ele pode vir. A qualquer momento de quem? Quando? Onde? Tá? A qualquer momento ele pode vir. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 27 e 28. Nós vamos começar a responder esse primeiro questionamento do irmão. Vamos lá. Versículo de número 27, ele disse: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Está ouvindo, irmão Heleno Luiz? Com os seus anjos. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Se eu só lhe colocar você dentro do entendimento da Escritura. Quando Cristo disse: e então recompensará a cada um, ele não estava falando conosco. Cada um daqueles que a promessa foi dirigida. A promessa não está sendo dirigida a você, para lhe recompensar na vinda dele. Até porque eu quero acreditar que o irmão ainda não era nascido. Ou o irmão estava lá no primeiro século, na geração de Cristo. Se o irmão estiver lá, tiver participado lá, o irmão me perdoe. Aí eu queria saber só a sua idade.
Eu fiquei curioso para saber a sua idade. Se essa promessa diz respeito a você, significa que você estava lá, presente. Não, irmão, eu nasci agora em 1900 e alguma coisa. Então você precisa aprender a ler os textos da Bíblia, porque eles não estão falando de você e nem para você. Eles estão falando de alguém e para alguém que não somos nós. Ah, pois o Filho do Homem virá na glória com seus santos dos anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. 28, irmão. Garanto-lhes, garantiu para quem? Se a palavra estivesse sendo dirigida para nós, ele estaria garantindo para nós alguma coisa. Mas essa palavra está sendo dirigida para um público que não somos nós. Ele disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Ele garantiu o quê? Que alguns dos que estavam lá com ele não iriam morrer antes dele vir no seu reino. Aí o irmão tem que aprender a pensar. Ora, Cristo veio, irmão, e ninguém viu. Não. A pergunta não é essa. Como é que as pessoas que receberam a promessa viram, irmão, Cristo vindo? Deveria ser essa pergunta do irmão. Uma pergunta mais adulta, mais consciente. Não é que Cristo veio e ninguém viu. Ora, se Cristo veio, ou se Cristo, talvez o irmão queira dizer que Cristo não veio ainda, porque ninguém viu, não está relatado que ninguém viu Cristo. Mas onde é que tem dizendo que Cristo viria corporalmente para todo mundo ver? Onde é que tem na Bíblia, meu irmão Heleno? Me mande os textos. Cristo diz que viria fisicamente, corporalmente em cima de uma nuvem. Mas o que foi que Cristo disse? Como é que ele viria? Vamos já ver. Ora, meu abençoado, Cristo está prometendo para aqueles discípulos que alguns não morreriam enquanto eles não vissem o Filho do Homem vindo em seu reino. Ah, e eles viram, irmão? Viram? Como, irmão, que eles viram? Cristo, e eles não escreveram. Primeiro que eles não eram escritores. A maioria das cartas e desses livros aqui não foi escrito por aqueles em que o nome está aqui. Foram escritos por outras pessoas. A maioria não sabia o grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. Será que se todos eles conheciam o grego? Escreviam o grego? Abençoado. Então tem muita coisa que o irmão precisa primeiro saber para fazer um questionamento, até aprender a fazer o questionamento. Vamos lá, vamos continuar. Mateus capítulo de número 26. Estou respondendo, viu? Mateus capítulo de número 26 é para pensar. Por isso que esse canal é canal para adultos. Quando eu vou colocar lá, eu aperto naquela bolinha. Não é para criança. É para adultos. Mateus capítulo de número 26. Versículo de número 64. Mateus 26, 64 diz: Tu mesmo disseste, respondeu Cristo, mas eu digo a todos vós quem? Sinédrio. Ele estava sendo julgado no Sinédrio. Sinédrio era um tribunal. Ele disse para quem? Para o Sinédrio. Mas todos vós chegará o dia em que vereis o Filho do Homem. Todos vós chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A pergunta para o irmão Heleno é: Cristo cumpriu a sua promessa para o Sinédrio? Eles viram Cristo vindo sobre as nuvens do céu? Vereis assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eles iriam ver e fazer o quê? Ele disse: vereis. A pergunta é: eles viram? Irmão Heleno, eles viram? Se ele tivesse prometido para você, mas irmão Antonelson, eles viram? Viram, irmão. Ou eles viram, ou Cristo é mentiroso, ou eles estão vindo, vivos, todos eles vivos, esperando ele vir nas nuvens do céu. Irmão, mas já morreu tudinho.
Então ele veio sobre as nuvens do céu. Mas como é que ninguém viu? Mas quem disse que ninguém viu? Onde é que está escrito que ninguém viu? O irmão me manda um texto da Bíblia dizendo que ninguém viu Cristo vindo. Mas quem foi que escreveu? Olha a promessa que Cristo relatou para os seus discípulos, para a sua igreja. Não se cumpriu. Ninguém viu ele vindo. Onde é que está escrito que ninguém viu Cristo vindo? Mas alguém escreveu que Cristo veio. Escreveu, irmão. Teve pessoas, eu vou citar duas mais famosas, que relataram a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, como ele diz para o Sinédrio, era sobre as nuvens do céu. Vim, irmão Heleno, não sei qual é a sua idade, seu nível, seu grau de instrução ou de entendimento da Escritura. Eu não sei se você já conseguiu assimilar, dentro da Bíblia toda a Bíblia, o conceito, o entendimento, a ideia, o que é que os judeus falavam quando um judeu, um profeta ou qualquer pessoa judaica falava que alguém viria sobre as nuvens do céu, em nuvens, em cima de nuvem, entre as nuvens. Você já entendeu esse conceito? Isso aqui é um conceito. Vir sobre as nuvens não é algo que Cristo inventou. Não é algo que ele simplesmente falou para o Sinédrio, da boca para fora. Uma frase que ele achou bonita. Não, irmão, isso é um conceito judaico. É por isso que eu digo, meu irmão, não leia a Bíblia com a mente brasileira. Você não vai entender bulhufa de nada. Não leia a Bíblia com o raciocínio de um brasileiro, com a nossa cultura. Não funciona assim. Isso aqui é um entendimento de um povo milenar. De um povo que tinha uma estrutura acadêmica, uma estrutura histórica, cultural. Nós nem imaginávamos em surgir da terra. Aí o cara pega a Bíblia e lê como se fosse algo literal para hoje. Um escritor brasileiro escrevendo para hoje, para a cultura dele, com o entendimento dele, com o raciocínio dele. Isso não funciona assim. Se você não entender isso aqui, meu irmão, você nunca vai entender a Escritura. Sinto muito, meu filho. Sinto muito, meu tio. Talvez você seja mais velho do que eu. Aí ele veio na nuvem, irmão Tonelson. Se ele não veio na nuvem, então ele mentiu. Se era para eles verem, se eles já morreram, então ele veio nas nuvens e eles viu. Qual o problema, irmão Tonelson? É que todo judeu, de 12 anos em diante, todo judeu sabia. Não sei se hoje sabe, mas lá sabia. Todo judeu sabia o significado de vir sobre as nuvens do céu. Tanto é que o sumo sacerdote Caifás rasgou as vestes e disse, blasfemou. Você já descobriu por que ele rasgou as vestes e disse blasfemou? Simplesmente porque Cristo disse que eles iriam vê-lo vindo sobre as nuvens do céu. Versículo de número 65. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte. Responderam eles. Por que ele disse que ele blasfemou? Porque ele disse que eles veriam ele vir sobre as nuvens do céu. É assim, olhando o homem, esperando vir sobre as nuvens do céu? Não, irmão. É por isso que você não consegue assimilar a verdade. Vir sobre as nuvens do céu é um conceito judaico de juízo sobre uma nação. Vou repetir, irmão Heleno. Talvez nunca ninguém teve a paciência que eu estou tendo contigo. Dessa pergunta besta de menino do buchão. Sinto muito em lhe responder isso aqui. Pergunta besta de menino do buchão.
Vim sobre as nuvens do céu é um conceito judaico, uma expressão judaica, uma ideia judaica. De que, irmão Tonelson? Vim julgar uma nação. Somente o eterno é que vinha dentro da mente, do intelecto judaico. O Criador, o soberano de todas as coisas, é só Ele que vinha sobre as nuvens. É só Ele que vinha entre nuvens. É só Ele que poderia cavalgar numa nuvem. Ou seja, é só Ele que poderia vir sentenciar, julgar, condenar uma nação. Isso é um conceito que está na Escritura. É porque você quer só ouvir o que você quer. E no canal Preterista, aqui não é supermercado não, que você vem e pega o que quer e o que não quer você joga fora. Aqui você escuta a verdade da palavra. Isaías capítulo de número 19, versículo de número 1. Vamos lá, para só mostrar o conceito para você. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, e aí eu quero que você me responda. Se possível, fazer um vídeo e responder. Isaías capítulo de número 19, versículo de número 1. Já que o irmão perguntou, alguém diz, perguntar não ofende, responder também não. Isaías capítulo 19, versículo de número 1 diz, advertência contra o Egito. Vejam, o soberano, o Criador cavalga numa nuvem veloz, numa nuvem ligeira, que vai para o Egito. Era o Criador cavalgando em cima de uma nuvem. Onde é que está escrito? Eu te pergunto também. Onde é que está escrito? Eu vou usar as suas palavras. Deus cavalgando numa nuvem em direção ao Egito. Qual foi o escritor que escreveu da história? Olha, Deus aí cavalgando em cima da nuvem. Irmão, eu quero isso aí. Ele disse, os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Que expressão é essa, irmão Tonelson? É uma expressão de juízo que o profeta Isaías recebeu da parte do Eterno para anunciar, para proclamar uma destruição que vinha sobre a nação egípcia. Cavalgar numa nuvem, vir sobre a nuvem, vir entre nuvens é uma expressão de juízo sobre uma nação. O irmão aprendeu, o irmão Heleno? É por isso que Mateus 24, 30, vá anotando aí, Mateus 24, 30 diz, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Cristo também vindo nas nuvens, o Filho do Homem. Para que mesmo? Para julgar, sentenciar, como Mateus 26, 64, ele confirmou essa mesma palavra para o Sinédrio. Vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vir sobre as nuvens do céu é sentença sobre uma nação. O primeiro é historiador mais conhecido, que relatou isso nos seus escritos, foi Tácito. O mais conhecido dos cristãos, dito cristãos evangélicos, foi Flávio Joséfo. Eles relataram ali as cenas, a história, os acontecimentos entre o ano, a revolta judaica, entre o ano 66 e o ano 70. 66 foi até 73, mas propriamente entre 66 e 70 e alguma coisa. O que foi aquilo ali? Foi a guerra entre os judeus e Roma. O cerco judaico. A destruição do povo judeu e da sua cidade. Entre 600 e mais de 1 milhão de judeus que foram mortos ali.
naquela guerra. Ah, irmão, é isso, abençoado. E então quer dizer que Flávio Josefo viu? Viu. Então quer dizer que Tácito viu? Viu. Mas Tácito viu um homem numa nuvem? Não, irmão. Por quê? Homem vindo de nuvem é ilusão da sua cabeça. Homem vindo de uma nuvem é história para boi dormir. Homem vindo das nuvens é mente de criança infantil que não sabe, não entende e não quer interpretar o texto bíblico como ele é. Vir sobre as nuvens não era um homem em cima de uma nuvem para todo mundo ver, meu irmão. Isso não existe. Seria uma reencarnação. Ou você é espírita e acredita em reencarnação? Então, se fosse reencarnar, tinha que vir reencarnar em outra coisa. Ele tinha que vir um jumento, uma zebra, tinha que vir um jacaré, uma águia. Não é assim o conceito de reencarnação, reencarna em outra coisa, outra pessoa, outro ser, sei lá. O irmão está conseguindo entender? Não era, ninguém ia ver um homem em cima de nuvem, meu irmão. As pessoas iriam ver o juízo sobre a nação de Israel. Quem viu? Quem relatou? Muitos viram, mas poucos relataram. Um deles, Flávio Josefo. Outro, Tácito. É só ler a história dos caras que está lá. Eles pegaram lá o princípio e o fim da guerra. Está tudo relatado lá. É só ler. Aquilo ali, ei, irmão Heleno, aquilo ali é a vinda de Cristo nas nuvens. Vir nas nuvens é juízo sobre a nação. Eles relataram o quê? O juízo do Eterno sobre a nação de Israel. Isso foi o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. É por isso que o sumo sacerdote rasgou as vestes. É por isso que eles disseram que eles iriam ver. Todas as nações saberiam do acontecimento. Veriam esse acontecimento. Ai, irmão Antonel, é isso. Sim, abençoado. É por isso, para nós fechar esse primeiro ponto, que Apocalipse, capítulo de número 1. Olha só, abençoado. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. Olha só a expressão de João. Será que João não sabia? João. Apocalipse 1, 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, entre nuvens, em cima de uma nuvem, cavalgando numa nuvem, correndo numa nuvem, voando numa nuvem, mergulhado numa nuvem. É a mesma coisa. Essa expressão é para falar do juízo. Eis que ele vem com as nuvens. E todo olho verá. Viu? Viu? Até hoje a gente vê. Vai ver lá. A cidade já foi reconstruída. Mas o templo não. Pode até reconstruir outro templo. Mas não vai valer de nada. Acabou. Entendeu? Ah, irmão. Ele disse, até mesmo, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem foi que traspassou ele? Quem foi que matou Cristo? Não foram os romanos, os soldados romanos? Viram ou não viram? Viram. E eles próprios invadiram a cidade. Então, é porque, irmão, você foi enganado, meu irmão. Essa promessa não diz respeito a nós, hoje. E nem é literal. Um homem vindo de uma nuvem. O irmão está assistindo muito os filmes da Marvel. Tá. O irmão está assistindo muita novela, muito desenho animado, muito filme de ficção. Aí o irmão ficou impressionado com essas coisas. Isso aí não existe, irmão. É ficção. O nome já diz, é ficção. Essa expressão, ela não pode ser tomada como literal. E nem para nós hoje. Olha o problema que é causado na sua mente. E eu aqui perdendo tempo. Perdendo tempo não, tentando lhe ajudar. Não é perca de tempo não. Talvez eu esteja ajudando outras pessoas com esta palavra. Muito bem. Então o irmão Heleno Luiz Alves. É isso. Cristo, ele veio lá no primeiro século. E viram. E ficou relatado. É só ler Flávio Josefo. E só ler Tácito. Que o irmão vai ver os relatos, os horrores daquela guerra sobre a nação de Israel. A cidade destruída, o templo destruído, o povo morto, quem não foi morto foi levado como escravo. Os jovens de 17 anos
Eles eram ou levados como escravos ou eram colocados para serem gladiadores, treinados para serem gladiadores. É só ler a história, está lá. Confirmando aquilo que foi as palavras de Cristo para aquela geração. Não é para nossa não, e nem para você, sinto muito. Vamos lá, vamos passar agora para o irmão Marcos Lima Silva. Ele disse, essa heresia, é o questionamento dele, chegou chamando de heresia, olha só. Essa heresia já é conhecida há muito tempo. Tentar dizer, isso aqui eu estou usando as palavras dele, tentar dizer que não há sofrimento para os desobedientes, se assim, porque Deus enviou seu Filho para morrer e sofrer pelos nossos pecados. Então o irmão Marcos Lima Silva fez esse questionamento. Ele disse, essa heresia já é conhecida faz tempo. Ele disse, tentar dizer que não há sofrimento para os desobedientes. Como é que é, rapaz? Tentar dizer que não há como. Há é um verbo no presente. Não existe sofrimento, irmão, no presente. O irmão deveria dizer assim, tentar dizer que não houve sofrimento para os desobedientes seria a pergunta sensata de alguém sensato que entendeu ou que está entendendo a palavra. Irmão Nelson, tentar dizer que não houve sofrimento para os desobedientes. Opa! Houve o sofrimento, irmão, para o desobediente? Houve, irmão. Você não leu Flávio Josefo? Você não leu Tácito? Você não leu a história do ano 70? Para que sofrimento maior do que aquilo? Para que sofrimento maior do que aquela bagaceira que ocorreu naquele tempo, meu irmão? Mulheres comendo o próprio filho. Gente comendo a própria merda. Não é sofrimento para você, não? Pessoas desejando a morte, se matando. É bom? É sofrimento ou é? Tá bom? Você acha que aquele povo não sofreu, não? Mais de 1 milhão de pessoas mortas. É pouco sofrimento para você? Ah, se esse sofrimento batesse nos teus couros, aí tu ia dizer, agora é sofrimento. Agora contigo é sofrimento. Nas costas dos outros, pimenta no dos outros não é sofrimento. É não, né? O gás falta, o cara falta é morrer desesperado. O pneu da moto ou do carro fura, o cara fica na agonia. O cara pega uma febre, um resfriado, falta é morrer. Aí quando os outros morrem de fome e de sede, na agonia, isso não é sofrimento. Para mim é sofrimento. Sofreram. Houve. Não há. Hoje não há. Esse aqui não. Existem outros sofrimentos da vida. Esse aqui não. Desse contexto não, meu irmão. Você está totalmente perdido. Olha a pergunta que você faz. Tentar dizer que não há sofrimento, quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui não se consumou? Quer dizer que isso aqui é algo que nunca vai se consumar? Nunca vai se consumar, porque parece que para o irmão, ele deseja que as pessoas sejam torturadas. Eu acho que é um desejo do coração desse irmão. Irmão, é sofrimento para os desobedientes. Desobedientes a quê, irmão? Desobedientes de quê? Esse contexto aqui não é nosso, não é nossa vida. Isso aqui é outra coisa. É um livro histórico de 2.000 anos de uma nação que não é o Brasil. Entenda, meu compadre, isso aqui precisa entender. Se não entender, vai morrer doido. Então, não tem, as perguntas, irmão, são ilógicas. É por isso que é difícil responder. Parece menino, adulto conversando com criança. Aquelas perguntas sem nexo, sem base de nada, abençoado. Aí o cara faz um questionamento achando que está abafado. Não dá conta nem de fazer a pergunta correta sobre o texto em questão, sobre o contexto em questão, sobre o tempo, sobre a pessoa, ou as pessoas às quais a palavra está sendo direcionada. Não foi para nós. Nós não somos desobedientes porque não tem uma lei, a não ser que você não esteja pagando imposto de renda, não pague IPTU, não pague energia, não pague água, você compra e não paga, aí você está em desobediência à lei brasileira estabelecida.
Mas desobediência é isso aqui, irmão? Como é que é isso? Me explica aí, abençoado. Desobediência é isso aqui? A desobediência aqui é a lei de Moisés, será que o irmão quis dizer? Eu fico até sem saber responder. Aí ele disse, se é assim, porque Deus enviou seu filho para morrer e sofrer pelos nossos pecados? Deus não enviou seu filho para morrer e sofrer pelos nossos pecados. Deus enviou seu filho para sofrer e morrer pelos pecados do seu povo. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Eu não sei de onde é que o irmão tirou essa ideia de pensar que Deus enviou seu filho para sofrer e morrer pelos nossos pecados. Pecados quais? Que quando ele morreu, o irmão já era nascido. O irmão Marcos Lima Silva. O irmão já era nascido quando ele morreu. Lá no Madeiro, no Gólgota, por volta do ano 33. O irmão já era nascido. O irmão era um judeu. Estava debaixo da lei de Moisés. Vamos responder? Vamos lá. Primeiro, que sofrimento para os desobedientes? Desobedientes a quê? Desobedientes a quê, meu irmão? Vamos lá, vou tentar responder. João capítulo de número 3, versículo de número 18. João 3, 18. É complicado responder essas coisas, que não tem pé nem cabeça, irmão, as perguntas, mas vamos lá. João 3, 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito de Yahweh, do Pai. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Do que é que ele está falando aqui? De Cristo, da sua mensagem. Quem cria nele como Salvador, como Filho do Eterno, ele não entraria em condenação. Mas quem não cresce, ele diz, já está condenado. Mas isso aqui está falando referente a quem? A quem estava lá ouvindo o Evangelho, ouvindo aquela palavra de salvação. Você está sendo condenado a quê? Hoje, quem não crê? Ou crê? Ainda tem esse crê aqui e esse não crê aqui? Hoje? Irmão, é uma coisa complicada, porque nós estamos falando de algo que já se consumou, que não era para nós, não é para o nosso tempo, não nos diz respeito. Nós estamos conhecendo a história de algo que aconteceu. Aí a pessoa pega isso para si. Como se ele estivesse falando conosco hoje. Como se essa palavra tivesse sido escrita para nós hoje, aplicada na nossa vida. O Filho nem existe mais. Como é que eu vou crer no Filho para ser salvo de quê? Se ele já consumou a sua obra, entregou o reino ao Pai. A condenação e a salvação já aconteceu. O irmão está tentando. Se fosse alguém perguntando para Shaul, Pedro, Tiago e João, valia. Se fosse alguém questionando Cristo, valia. Se fosse alguém questionando um cristão lá no tempo de Cristo, valia. Mas um indivíduo, 2000 anos depois, quer fazer um questionamento de algo que não diz respeito a ele em coisa nenhuma. O irmão está entendendo o que eu estou colocando? Isso parece ser uma bizarrice, irmão. É uma utopia. Ele quer que eu viaje para o ano 70 DC, ou antes do ano 70 DC, e bem antes do ano 70 DC. Se nós estivéssemos lá, eu lhe responderia cabalmente. Ah, irmão, isso é. Então isso aconteceu, aconteceu. Quem não creu foi condenado. Lá no ano 70 a taboca rachou. Quando veio o exército romano, sitiou a cidade, cercou a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Até eles invadirem, destruírem o povo lá dentro. Detonarem a cidade e o templo. Acabou. E para o homem, no geral, de todas as nações, aconteceu o quê? A sentença da carne. Que não era literal, todo mundo morrer. Isso nunca, não é assim, meu irmão. Foi uma sentença, uma condição que a natureza humana passou a estar condenada. Já estava condenada. Já está condenada.
Aquele que não... qual era a condenação, irmão? Ele disse, e a condenação é esta. E a condenação é quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito. A condenação foi porque não creu. A condenação não era não crer, porque o homem natural nunca teria condições de crer. Não houve, presta atenção, meu irmão, não houve uma decisão, olha, tá aqui, você pode, o homem natural, você pode crer ou não crer. Se você crer, você será salvo. Se você não crer, você será condenado. Não existiu isso aí, meu irmão. O vaso de ira é vaso de ira, o bode é bode. Já era, já foi feito, já foi trazido para aquele contexto para ser condenado. Para o Criador manifestar a sua ira neles. Eles não tiveram a opção de crer ou não crer, porque eles não tinham como crer. O irmão entendeu? Então a condenação não é não crer, viver nesse mundo sem crer. Porque o homem natural nunca foi dado a oportunidade ou não tinha capacidade para ele crer. O irmão conseguiu entender? A condenação foi viver permanentemente no lago de fogo, na segunda morte. Essa é a condenação, a segunda morte. A condenação é ser jogado no lago de fogo. O que é o lago de fogo? A segunda morte. Ah, irmão, mas eles não tiveram a oportunidade de crer. Não, eles tiveram a oportunidade de ouvir. Ah, irmão, se eles ouviram, eles poderiam crer. Não, meu irmão. Ainda precisa aprender muita coisa, você. O homem natural, presta atenção no que eu vou lhe dizer. O homem natural não tinha capacidade de crer. Por quê? Não era um filho participando de carne e sangue. O Espírito Santo não vinha ao espírito dele convencer ele da justiça, do pecado e do juízo. Ele não gerava fé, porque a fé não era de todos. Disse Shaul, isso é mentira dele, vai conversar com ele. Ele disse, a fé não é de todos, era de quem? Dos eleitos. E quem não era um eleito, não tinha como crer. Os judeus choraram. Paulo chorou, Romanos capítulo 9, Paulo chorou, querendo que os irmãos dele, patriotas, judeus também, crescem. Mas ele diz, não é todos que são filhos. Quem ia crer? Apenas os filhos. Então a condenação não é não crer, porque não crer era uma impossibilidade do homem natural. Adão não creu. O irmão consegue entender? Abel não creu. Não era um da promessa, não era um filho. Abel, perdão. Caim não creu. Judas Iscariote não creu. Esaú não creu. O irmão ainda está conseguindo entender? Porque crer era uma capacidade apenas dos filhos. Quando Abraão ouviu o evangelho, as boas novas, ele creu. Abraão foi justificado pela fé. Ou não foi? Foi justificado pela fé naquilo que ele ouviu. E creu Abraão no eterno. E isso lhe foi imputado como justiça, porque ele era um filho participando de carne e sangue. Abraão era apenas a manifestação do filho. Então o homem natural não tinha como crer. Ah, você tem a possibilidade de crer ou não crer. O homem natural não tem essa possibilidade, irmão. É natural. Ou não é natural? Agora não é mais natural? Então, ora, se eu fui condenado a algo que eu não tinha capacidade de fazer, essa condenação é injusta. Se eu pudesse escolher fazer, andar fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada, quando eu tenho a oportunidade e escolho uma, o meu julgamento é de acordo com a minha escolha. Mas eles não tinham como escolher, o homem natural não tinha como escolher. Não tinha como crer. Não, eu escolho crer, eu quero crer, eu creio. Não tinha, meu irmão, era natural. É por isso que eles ouviam, viam e ouviam e não entendiam nada. Por quê? Porque não foi facultado a ele a capacidade de crer, porque era um homem natural. Os espirituais é para falar dos filhos,
que participavam de carne e sangue. Eles criam. Ouviam uma voz, opa, eu creio. Tanto faz ser judeu ou gentil, lá naquele tempo. Eles criam. Era eleito. Era o filho do Eterno. Irmão Tonelson, é isso? É claro que é isso, meu irmão abençoado. Vamos lá. Mateus 25, 41. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 41. Deixa eu ler o texto para você, meu irmão, não viver enganado. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmão, quer dizer que o sofrimento seria para eles, é claro. O fogo eterno, a segunda morte, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos. O diabo aí é quem? É a antiga serpente, Satanás, o dragão, a natureza humana. O lago de fogo, o cosmo, foi preparado para o homem, para a natureza humana, para Satanás, para o diabo. Essa natureza humana está sentenciada a essa segunda morte. Não sai, não sai. Está no cosmo. É por isso que ele disse: apartem-se de mim para o fogo eterno. Sim, o juízo eterno. E esse juízo eterno nunca acabaria, não, meu irmão, enquanto a pessoa estiver viva. Enquanto o homem está vivo, ele está no fogo eterno. O homem. Repito, o homem. Não confunda o filho com o homem, irmão. Confundiram as pessoas e as pessoas dão trabalho para sair desse estigma religioso. O homem é uma coisa, os filhos é totalmente diferente. Os filhos não são humanos. Os filhos não são homem, não é carne e sangue. Os filhos são os seres espirituais, assim chamados. Os filhos. O homem é uma criatura que foi trazida e preparado um lugar para ele habitar e morrer e se acabar aqui. Não tem outra conversa, meu irmão. Então, quem está no sofrimento por causa da desobediência, ali era algo específico para a nação de Israel, que sofreu na pele, literalmente, a condenação. Mas, no geral, a carne foi sentenciada. De todas as nações, houve uma sentença que perdura por toda a eternidade. Tempo indefinido. Enquanto durar, está permanecendo. Mas, irmão, se é indefinido, pode acabar? Claro que pode. Aquilo que é natural pode ter um fim. Ou não pode? É por isso que Eclesiastes 1,4 diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece rolando. No dia que você entender isso aqui, você descansa. A terra permanece para sempre. Aí a pessoa que não quer entender disso: olha, irmão, a terra nunca vai ter um fim. Não, senhor. A terra permanece por tempo indefinido. Pode ter um fim? Pode. Mas quando? Indefinido, meu irmão. Enquanto existir. O irmão consegue entender? É por isso que eu falo para você: tem uma ótima eternidade. Eternidade o que, irmão Altonelson? Aiones. Tem um ótimo Aiones. Viva um ótimo Aiones. Viva um ótimo Olam. Viva um ótimo Aeternos. Por quê? Vai ter um fim um dia. Um dia você vai deixar de existir. Você, homem, ser humano. O filho não volta, não vai para lugar nenhum, já está. O filho já está no reino, já está no céu, já está no Pai, já está na pátria celestial. Essas pessoas que falam o contrário disso, menosprezam e desprezam a obra de Cristo. E querem dar uma de gostosão aí na frente de vocês. Porque a pessoa vai e acredita. Aquela palavra de malícia, de engano. Enquanto isso, essa é a questão. Muito bem. E isso, irmão, já ocorreu. Segundo, Cristo sofreu e morreu pelos nossos pecados, disse o irmão.
Aí que foi que o irmão disse, então Deus, se é assim, ele disse, por que Deus enviou seu filho para morrer e sofrer pelos nossos pecados? Mas ele não enviou seu filho para morrer e sofrer e morrer pelos nossos pecados, irmão. Pecado, primeiro, que o irmão fala pecado, o irmão tem que saber entender. Pecado o quê? Eu pergunto para o irmão, pecado o quê, irmão? Ah, não, irmão, pecado é pecado. Vai falar igual o André Pimentel, quem manipulando as pessoas, diz, irmão, eterno é eterno. É mesmo, irmão? Que ignorância, hein? E mais ignorante é quem ouve e diz, bate palma. É mesmo, irmão, eterno é eterno. Então eterno é eterno. É igual, irmão, pecado é pecado. Não, irmão, pecado não é pecado. Pois explica, irmão, vou explicar, talvez você nunca tenha entendido. Pecado que Cristo veio tirar foi a anomia. Anomia é transgressão de lei. Anomia é transgressão de lei, é uma coisa. O que nós cometemos é a hamatia ou amatia. A palavra pecado ela tem esses dois significados, esses dois conceitos. Pecado, anomia, significa que quando você transgride uma lei que está estabelecida. Existia sobre a nação de Israel uma lei, chamada de a lei de Moisés. A lei de Moisés era a lei de condenação e morte. Cristo veio para tirar a lei de Moisés. A lei de condenação e morte sobre as costas dos judeus. Foi por isso que ele morreu. Sofreu e morreu pelos pecados do seu povo, de quem estava debaixo da lei. O pecado, amatia, é obras da carne, que Paulo fala. É só ler Gálatas 5. Obras da carne. Então o gentio, como não tinha lei estabelecida sobre ele adulterava, ele idolatrava, ele fazia qualquer tipo de coisa. É pecado? Era, só que é uma amatia, não é uma anomia. Então não tinha uma condenação estabelecida sobre ele, assim como tinha a condenação estabelecida sobre os judeus, porque tinha a lei de Moisés. Então quando Cristo morre no madeiro, pelos pecados de quem estava debaixo da lei. Ou você não lê a Bíblia? Se você não lê, eu vou lhe ajudar. Eu estou bem bonzinho hoje. Vou lhe ajudar para ler a Bíblia. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4 e 5. Olha só, irmão, a verdade. É porque quando a pessoa não quer ver a verdade, ele finge. Eu sei, irmão, que o homem é fingido. Você não precisa me falar. Eu sei que o homem manipula. Você não precisa. Eu sei que o homem é sagaz. Eu sei que o homem finge. O homem imita. O homem diz que sim, sendo não. O homem diz que não, sendo sim. A natureza humana, irmão, eu já estou saturado de entendê-la. Eu sei, irmão. Esse Satanás aqui não me engana mais. Pode enganar outros, mas a mim não. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4 e 5 diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Ealro enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Cristo nasceu debaixo da lei, sujeito à lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para recebermos a adoção de filhos. A minha pergunta é, em que momento o irmão estava sob a lei? Debaixo da lei. Irmão Marcos Lima Silva, o irmão estava debaixo da lei de Moisés? O irmão nasceu sob a lei, debaixo da lei, como Cristo também nasceu? Não, irmão, eu sou brasileiro. Então o que é que tu quer com a história dos outros, meu irmão? Tomando para si. Se você fosse um judeu hoje, fazendo questionamento lá de Jerusalém, até eu poderia entender o caso. Não, o cara é judeu, ele não entendeu que aquilo já aconteceu, que era para os judeus descendentes dele lá, que viveram no tempo de Cristo, mas ele não entendeu. Eu vou explicar. Mas um cara que é brasileiro, nasceu no século 21, século 20, né, irmão? Nasceu no século 20 ou 21. Eu já nasci já dentro já. Não, no século 20, era século 20 ainda. Passei para o século 21, tá certo. O irmão é brasileiro ou irmão judeu? É brasileiro? Se é brasileiro, irmão, você deveria conhecer isso aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer que Cristo morreu para redimir os que estavam debaixo, ele disse, da lei, sob a lei. O irmão estava debaixo da lei de Moisés? Então Cristo não morreu para você, meu irmão. Os irmãos conseguem fazer essa simples interpretação? Isso aqui é simples, irmão.
É só ler o texto e entender. Ora, ele morreu para quê? Redimir os que estavam sob a lei. Eu não tenho culpa se o irmão finge e não querer ver a verdade. Eu tenho culpa. Agora, se você não entende uma simples interpretação de um texto desse aqui, eu sugiro a você, volte para a escola e vá aprender a ler um texto. Porque a interpretação de texto é coisa que a gente estuda em toda a malha curricular da escola. Desde o começo até o final. Você for fazer uma faculdade, de qualquer tipo de coisa, você tem que saber interpretar texto. É isso, irmão Nelson. Então vamos lá. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 15. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 15. O que é que diz o texto abençoado? Diz: 15, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Eu quero só parar aqui para nós fechar uma coisa. Ele disse: por essa razão, Hebreus 9,15. Olha só, irmão, como esses charlatões aí da fé estão enganando as pessoas. Hebreus é escrito entre 64 e o ano 66, 67 ali, nesse inteirinho. A carta aos Hebreus. Naquele tempo, quando o escritor escreve, ele diz: por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. Cristo é ou Cristo será? No ano 70. Por essa razão, Cristo será mediador de uma nova aliança quando o templo cair. Você vê como o charlatão, a pessoa não tem como se sustentar dentro da Escritura. Porque a Escritura, irmão, ela fala de várias formas a mesma coisa. Por essa razão, Cristo é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Presente de quem fala ou de quem escreve. Então, quando ele escreve, ele disse: Cristo é mediador de uma nova aliança. Ele não diz: Cristo será mediador de uma nova aliança. O que é que você prefere? Você prefere acreditar na revelação da palavra ou você prefere acreditar em umzinho qualquer aí que apareceu como pastor, ministro do evangelho? A escolha é sua, meu irmão. Você tem a Bíblia na mão, não? Você não sabe ler. Se você não souber ler, me perdoe. Eu pensei que você sabia ler. Mas, irmão, você lê. Então, meu irmão, o texto diz que o escritor está dizendo que ele é mediador. Quando ele escreve, ele é mediador. Isso aqui é bem antes de 70. Bem antes da Parousa. Ele já era. Sim, ele está dizendo que ele é mediador de uma nova aliança. Ele não está dizendo que ele seria mediador. Ou que ele será mediador. Ou você acredita no que está escrito? Eu não acredito, irmão, só tem isso. Não tem como retalhar isso aqui para costurar em outra coisa. Ele é mediador, ele já era mediador lá, antes de 70. Por essa razão, vírgula, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu, agora é o nosso caso, como resgate. Morreu o quê? Como resgate, pelas transgressões, pecados, transgressões da lei de Moisés, cometidas sobre a primeira aliança. Irmão, quem era que estava sobre a primeira aliança? Quem é que você acha que estava sobre a primeira aliança? Você estava sobre a primeira aliança, irmão Marcos Lima? Então, meu irmão, ele morreu para ti, irmão. Ele não morreu para lhe resgatar. Lhe resgatar de algo que você não está. Olha que loucura a sua mente. Que nível. Eu ia falar uma palavra aqui, bem dura para você. Mas que nível está a sua mente, meu irmão? Nível de bebê. Aquela criancinha que está começando a falar agora, ela não fala coisa com coisa. Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob ou debaixo da primeira aliança. Foi por isso que ele morreu, sofreu e morreu. Para quem estava debaixo da primeira aliança. Você não consegue ligar, fazer a interpretação bem simples, rasa. Não precisa de nada, é só ler e interpretar aquilo que está sendo falado. É simples, irmão.
Ou você estava debaixo da lei, da primeira aliança? Ah, irmão. Que pena, irmão. Tá? 1 João capítulo 3, versículo 4 e 5. Para nós encerrar isso aqui, esse ponto aqui. 1 João capítulo de número 3. Vixe, 1 João capítulo de número 3. Nós vamos encerrar isso aqui. Versículo de número 4 e versículo de número 5. Diz lá, 1 de João 3, versículo de número 4, versículo número 5. Ele disse: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? A lei de Moisés. Isso aqui é um contexto do apóstolo João, que ainda não tinha alcançado o entendimento. É um judeu falando para judeus, tá bom? Você precisa entender isso aqui. Isso aqui não é brasileiro escarrendo para brasileiro não, meu irmão. Presta atenção. Transgride a lei. Versículo 5, ele disse: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele se manifestou por quê? Para tirar os nossos pecados. Pecados de quem? De quem transgrediu a lei. Mas é simples, irmão, entender essa palavra. Eu não sei por que é que o cara faz uma pergunta dessa. A pessoa fica insistindo para a gente chamar ele de nomes pejorativos. A pessoa insiste. Me chama disso, irmão, me chama disso. Eu quero que o Senhor me chame disso. A pessoa parece que insiste. Parece que insiste. Para nós encerrarmos, ele disse assim: se a cruz fosse para perdoar apenas os pecados dos judeus, por que Paulo pregou aos gentios? Ele disse assim: meio sem sentido, né? Meio sem sentido, ou totalmente sem sentido essas tuas perguntas, irmão. Se você não tem nenhum, assim, se não dói na sua consciência, quando você faz um tipo de pergunta dessas, se você não tem nenhum remorso, sabe, se a sua consciência não pesa, você fazer um tipo de pergunta dessa, se a cruz fosse para perdoar apenas os pecados dos judeus, mas o cara não disse que foi para aquele que estava debaixo da lei, meu irmão. E como é que você quer inventar outra coisa, meu irmão? A Bíblia está dizendo é para quem estava debaixo da lei. Redimir, salvar, resgatar aqueles que estavam sob a primeira aliança. Aí o cara vem fazer uma pergunta dessa. Parece que nunca leu a Bíblia, nunca leu o texto, meu irmão. Olha só o que o cara pergunta: se a cruz fosse para perdoar apenas o pecado dos judeus, e serviu para quê? O que é que o cara disse? Por que Paulo pregou ao gentio? Meio sem sentido, não é? Essa sua pergunta, irmão, é totalmente sem sentido. Vamos lá. Vou responder. Porque os gentios, agora eu vou começar a responder. Porque os gentios eram co-herdeiros da mesma glória que os judeus alcançariam. E eles foram alcançados pela pregação do Evangelho. Vamos lá. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 6. Só para nós encerrarmos aqui. Já mais de uma hora. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 6. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 6. Ele diz: significando o quê? Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo e ao Roxo. Foi por isso que Paulo pregou o Evangelho aos gentios, porque eles eram membros da mesma promessa. Só que para os judeus, Cristo teve que tirar a lei para eles receberem o Evangelho da graça, para pela fé, mediante a pregação do Evangelho, eles recebessem aquela graça. Irmão, então o Evangelho revelou que os gentios também eram co-herdeiros daquela mesma promessa, não só os judeus. Por isso que o Evangelho teve que ser anunciado. Paulo não estava falando que os gentios receber o perdão dos pecados no madeiro. Não, ele não está falando disso, meu irmão. É preciso entender. Eles falam, os gentios alcançariam aquilo
mediante o anúncio do Evangelho, eles entenderiam pela pregação do Evangelho. Por isso que a revelação dada a Shaul foi diferente da revelação dada aos outros 12. Se não entender isso aqui, meu irmão, vai deslizar na Bíblia há muito tempo. Vamos lá. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 17. Vamos ser rápido para nós concluirmos. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 17. Romanos capítulo 11, versículo de número 17. Vamos lá. Abençoados. Diz: se alguns ramos foram cortados, falando dos judeus, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, ramos cortados eram para falar de quem? Dos judeus. Oliveira brava era para falar de quem? Dos gentios. Foram o quê? Foram enxertados entre os outros. E agora participa da seiva, do corpo de Cristo, tá bom? Participam da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada, falando de Cristo. Eles eram o quê? Junto com os judeus eleitos, os gentios, foram inseridos, foram enxertados. Os gentios foram o quê? Enxertados. Literalmente, cortaram. Não, meu irmão, isso aqui é metáforas para falar que mediante o Evangelho, os gentios também passaram a fazer parte do corpo de Cristo. Enxertar, pegar e... mediante o quê? O Evangelho. Gálatas capítulo de número 3, para nós encerrarmos, versículo de número 8. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 8, para nós encerrarmos esta resposta a esses irmãos. Se não entender, perdão. Aí eu sinto muito, não tenho nada mais o que fazer, a não ser falar a verdade. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 8, para ver se o irmão entende. Vamos lá, Gálatas 3, 8, diz: prevendo a Escritura, que ao justificaria os gentios pelo sangue de Cristo, prevendo a Escritura, que ao justificaria os gentios pela fé. Pelo que, irmão? Pela fé. Os gentios foram justificados pelo quê? Pela fé. O que está escrito no verso 8? Pela fé. Se você não consegue entender, eu não tenho culpa. Os gentios foram justificados pela fé. Foi isso, irmão. Isso. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso. Quer dizer que por isso que o Evangelho teve que ser anunciado, sim. Que os gentios eleitos, eles manifestariam o quê? A fé. O dom da fé. Creriam em quem? Em Cristo. Entenderiam que era o quê? Filhos. Foi por isso que o Evangelho foi pregado aos gentios. Não foi por causa da cruz. A cruz, o Cordeiro Pascal, foi para substituir os eleitos da nação de Israel. Ponto parágrafo. Os gentios, posteriormente, foram inseridos no corpo de Cristo. Foi por isso que Cristo disse: segura, não fale para os gentios agora não. Segura. Quando Paulo recebe a revelação, ele disse: não, os gentios também são cordeiros. Por que ele não falou para os 12? Porque os 12 não entenderam, não receberam aquela revelação. Um grande abraço a todos vocês. Espero que você tenha entendido, irmão. Irmão Marcos Lima Silva e o irmão Heleno Luiz Alves. Se você não conseguir entender isso aqui, eu não sou desenhista. Eu não tenho como desenhar. Apenas sei interpretar aquilo que a Bíblia diz. Um abraço.